pessoal, depois que a gente falou do lado escuro do coronavírus, as pessoas começaram a me perguntar, não do coronavírus, porque eu não tenho o genoma do coronavírus. Está sendo estudado para poder desenvolver uma vacina. Os laboratórios estão trabalhando 24 horas para isso. Mas começaram a me perguntar, porque começaram a comparar o tamanho de um vírus e o estrago que ele pode fazer. Independente de você ser uma pessoa alta, baixa, gorda, magra, bonita, feia, não importa. Qual o nosso tamanho e o tamanho deles. Aí começaram a perguntar o que é vírus mesmo? É célula? Então nós vamos colocar um resumozinho para vocês entenderem o que essa cápsula proteica é capaz de fazer, porque ela não é célula, ok? Na verdade é um parasita. Vamos lá? A batalha entre o coronavírus e o melanócito. Para começar, são duas estruturas diferentes. Um vírus não é uma célula, mas o melanócito sim. Não vamos falar especificamente do coronavírus. Muita gente já está falando, os canais de televisão, é só o que se fala, mas de vírus em geral. Um vírus é uma partícula, um tipo de cápsula com conteúdo genético para se reproduzir e proliferar. Uma célula, ao contrário, tem estrutura para se dividir e se duplicar e continuar esse processo até formar várias células. Um vírus é um parasita. Veja essas imagens, né? Para se desenvolver e se proliferar, ele se instala nas células do nosso organismo, faz modificações nelas e, o que é pior, se aposta de suas estruturas para poder aumentar sua população. Logo, faz o papel de um parasita para sobreviver. Se você comparar essas imagens, você não vai entrar nessa de tamanho, isso aqui é maior, menor. Não compare o tamanho da imagem. Queremos apenas estabelecer a diferença biológica, a diferença dessas estruturas. A célula é uma estrutura completa. O vírus, como já falamos, é uma cápsula, uma partícula, ou seja, uma proteína é a sua cobertura. E ele precisa de uma célula para se instalar. Ele sozinho não vai fazer nada. Mas qual é a origem mesmo da palavra? A palavra vírus vem do latim virus, que significa fluido venenoso ou toxina. Atualmente é utilizada para descrever os vírus biológicos, inclusive o coronavírus, e que se reproduzem de forma parasitária. O termo vírus de computador nasceu por analogia, pois invadem o equipamento, destroem seus conteúdos, roubam e transformam o ambiente. Nesse caso, são fabricados por pessoas que se dizem inteligentes e que têm um espírito destruidor. Então, vocês estão vendo que a palavra vírus, ela pode ser usada também dentro da tecnologia. Tamanho de um vírus. Nós já falamos num vídeo anterior, mostramos a régua, colocamos a divisão lá para vocês verem, mas os vírus são seres diminutos, pequeninos, medindo cerca de 0,1 a 0,2 micron de diâmetro, com dimensões apenas observáveis ao microscópio eletrônico. Esse microscópio comum não vai ver vírus, não. Basicamente, são constituídos por ácido nucleico. O que é esse ácido nucleico? Todo mundo já ouviu falar em DNA. É um material genético. Ele é envolvido, então, por aquela capa proteica que a gente já comentou, que além de proteger esse material genético, combina-se quimicamente com as estruturas das células parasitadas. É uma estrutura muito pequenina, menor que a milésima parte de 1 milímetro. A gente mostrou isso na régua, aquele tracinho bem pequenininho. Se eu pudesse dividir em 1000 vezes, aí você teria ainda uma parte menor, que seria o tamanho desse vírus. Esses seres, eles não são celulares, eles são acelulares e somente têm atividades vitais, ou seja, eles têm a capacidade de reprodução e propagação no interior de uma célula hospedeira, ou seja, a célula que ele invadiu. Portanto, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Pequeno no tamanho, poderoso na ação. Geralmente, o grupo de células que um tipo de vírus infecta é bastante restrito. Ele não vai invadindo tudo quanto é célula. Ave Maria, desse jeito a gente nem estava aqui falando para vocês. Existe vírus que infectam apenas bactérias.
outros que infectam fungos, os que infectam as plantas e os que infectam os animais. Nesse caso é denominado, respectivamente, vírus de plantas e vírus de animais. Em muitos casos, os vírus modificam o metabolismo da célula que parasitam, podendo provocar sua degeneração ou morte. Então, não é todo mundo que tem uma infecção por vírus, senão a gripe, que é um vírus aí comum, as pessoas já estavam, todo mundo já tinha morrido, porque se a célula realmente ele fosse destruir todas as células. Muitas vezes ele adere à parede da célula e injeta o seu material genético, aquele que a gente falou, DNA, RNA, ou então ele entra na célula por outro processo. O que acontece? A célula engole o vírus e aí deixa lá dentro do interior. Então ele está com a faca e o queijo na mão. É tudo que ele queria, porque lá ele vai fazer a festa. A célula que recebe o vírus, o que acontece? A variedade de efeitos que os vírus produzem na célula hospedeira é extensa. Tem das mais simples, as mais complexas, as mais perigosas. Geralmente, a morte da célula é causada pela cessação de sua atividade normal devido às proteínas produzidas pelos vírus. Ou seja, o vírus chegou lá e aí bagunçou o coreto todinho, a célula não tem mais condição de fazer o metabolismo, ou seja, de fazer o seu trabalho. A variedade de vírus que infectam nossas células é muito grande. A gente não vai citar aqui porque não é um compêndio de virologia. Lembrando, o da influenza, o da gripe, aí tem variedades, HN1, tem o da influenza comum, tem do resfriado, enfim. O papiloma vírus humano, HPV, é conhecido por provocar câncer, principalmente a gente está se referindo na área genital, tem até vacina. E aqui em Brasília mesmo, eu acho que no Brasil todo, houve uma convocação para adolescentes tomarem a vacina. O coronavírus que está aí, a gente nem vai falar mais dele, porque só se fala dele ultimamente, que pode causar problemas respiratórios e outros sintomas mais graves. O vírus da herpes, que pode ficar adormecido por anos e se manifestar. Fica ali quietinho e está só esperando a oportunidade para dar o bote. Alguns vírus não causam doenças ou mudanças aparentes à célula infectada. Células nas quais o vírus é latente, como a herpes, por exemplo, e inativo, mostram poucos sinais de infecção e geralmente funcionam normalmente, deixam as células trabalharem, elas funcionam como deveriam funcionar. Ou seja, tem ali uma espécie de contrato entre eles. E como se defender, então, dessas viroses? As infecções virais são eliminadas usualmente pelo nosso sistema imunológico, a nossa defesa. Antibióticos não têm efeito sobre vírus. Eu vi o pessoal nesse desespero de máscara, de comprar máscara nas farmácias. Eu vi alguém perguntando pelo farmacêutico, escuta, eu quero saber se alguém me dá orientação de algum antibiótico aqui já para prevenir contra o coronavírus. Meu Deus, antibiótico não é para vírus, antibiótico para bactéria. Mas produtos antivirais têm sido desenvolvidos para tratar infecções potencialmente fatais. Agora mesmo os laboratórios estão trabalhando sobre conhecer realmente a codificação genética desse vírus e começar a estabelecer um produto que possa realmente debelar toda essa festa deles. Vacinas também estão sendo estudadas para serem aplicadas. E as vacinas que existem vacinas que oferecem imunidade permanente. Podem prevenir algumas infecções virais, como é o caso do sarampo, da cachumba, a tríplice, que as crianças realmente tomam na infância. Curiosidades. Vírus, gente, também não vamos crucificar tudo, né? Vírus são a mais abundante entidade biológica em ambientes aquáticos. Há cerca de 1 milhão deles em uma colher de chá de água do mar. Eles são essenciais para a regulação dos ecossistemas de água salgada e de água doce. A maioria são inofensivos para plantas e animais, por isso que a gente está lá tomando banho no mar, ele vai matar as bactérias. Eles infectam e destroem as bactérias em comunidades microbianas aquáticas. E este é o maior e o mais importante mecanismo de reciclar o carbono no ambiente marinho. Então, não é só aquela pauleira toda que a gente, quando vem falar em vírus, já fica apavorado. Claro, tem os cuidados. Mas aí,
Se a gente colocou a batalha, vírus e melanócito estão mesmo em batalha? Claro que não, pois o melanócito não é a célula escolhida para ser hospedeira de vírus. Ainda bem, né? Porque o melanócito vai provocar o melasma. Imagine se provocasse também a virose, aí eu nem sei o que ia ficar na nossa pele. Mas apesar dessa célula ser bem maior, ela ataca o nosso cartão de visita, ou seja, a nossa face. Ela muda, ela nos deixa envelhecida, ela nos deixa chateada. Não tem os efeitos destruidores dos vírus, claro, mas destrói nossos sonhos de ter uma imagem pessoal transformada e uma pele saudável. É quase um parasita igual ao vírus que se apossou da nossa pele. E a solução? Melasma com prazo de validade. Visite nosso site www.formulandobeleza.com.br. Então, pessoal, gostaram do resumo? Na verdade, a gente não foi falar especificamente do coronavírus, porque o genoma dele, o tipo dele está sendo codificado para poder montar uma vacina, para poder se criar uma vacina contra esse devastador. Nós colocamos aqui um resumozinho de vírus em geral. Não importa se é HIV, não importa se é corona, não importa se é influenza, se é SARS, qual que seja ele, o vírus de um modo geral. Então eu espero que vocês tenham gostado e comecem a desmistificar que o vírus não é uma célula, mas é o quê? Como nós vimos, uma cápsula proteica que contém um material genético que precisa de estar numa célula para ele poder se multiplicar. Ele vai roubar aqueles componentes daquela célula, porque ele não tem condição, ele sozinho, de se multiplicar. Então, vocês viram aí no resumo, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, www.formulandobeleza.com.br ou manda um e-mail para nós, contato@formulandobeleza.com.br.